Quero ler com os irmãos o Salmo 128. Se possível, não sei se melhorou a internet aí, mas se possível baixar, eu mandei para o WhatsApp da igreja. Se possível baixar aí, se não for possível tudo bem, mas se possível é melhor, porque eu deixei a mensagem aqui no meu celular somente no slide. Salmo 128, vamos ler do versículo 1, irmãos, até o versículo 6. Vamos ler juntos. Se puder colocar aqui para nós, diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. 6. E veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel. Amém. Querido Espírito Santo, nós estamos sedentos por ouvir, crer e sair daqui mais fortalecidos, renovados no entendimento, renovados na fé, cheios de esperança, com as nossas famílias caminhando contigo. E desde já nós oramos por todas as famílias aqui, Senhor, que estão aqui, e aqueles que estão aqui representando seus familiares, seus amados. Pai, neste momento nós queremos ouvir a Tua palavra e que nada tire a nossa atenção, que nada nos atrapalhe nesta hora. Meu Deus, que possamos realmente compreender, ouvir e crer em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Graças a Deus. Nós vamos, eu vou falar sobre 4 relacionamentos da família, 4 tipos de relacionamentos. E o primeiro que eu vou falar, nós vamos usar o Salmo 128, mas nós não vamos usar ele, como ele está ali. Nós vamos usar algumas partes dele para falar de relacionamentos, como nós fizemos no ano passado. Essa mesma mensagem, não sei se alguém lembra, né, dessa mensagem, mas nós falamos sobre 4 tipos de relacionamentos da família. E o primeiro que nós vamos falar hoje é sobre os relacionamentos entre os membros da família. Nós estamos em um tempo onde as pessoas elas se relacionam mais com a internet do que com as pessoas. Tem pessoas que trabalham só pela internet, não se relacionam trabalhando fisicamente. Eu não estou dizendo que isso é errado, estou mostrando como é o nosso tempo. E esses relacionamentos, eles estão muito distantes. Tudo hoje, as pessoas, se elas puderem, elas querem fazer de casa, né? Querem fazer do celular, querem fazer através do computador, da internet, né? E muitas vezes esse relacionamento tem estado dentro de casa, esse relacionamento superficial. O texto que nós lemos, um dos versículos aqui do Salmo 128, diz assim: sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Aqui fala de relacionamento na família, relacionamento familiar. E eu mostrei aqui alguns seminários atrás, como muitos dados, muitas pesquisas, né? Há uns 5 anos atrás eu mostrei no seminário, muitas pesquisas, muitos dados de várias universidades no mundo, falando desse afastamento das famílias. Não deu? Tudo bem. Falando desse afastamento em que as famílias estavam, em que os pais estavam com seus filhos estavam afastados dos seus pais. Ontem eu recebi uma mensagem da nossa igreja lá em Moçambique. O irmão diz assim: acabei de visitar uma menina com 18 anos e ela queria se suicidar, ela queria tirar a vida dela. E eu perguntei para ele, mas o pastor conversou com ela, o que aconteceu, por que ela queria. E ela falou para ele que ela tinha um sentimento muito grande de rejeição
pela parte do pai dela. E chegando nesses 18 anos, ela já não aguentava mais isso. E aí a gente vê como é sério esse relacionamento que nós dentro de casa, vou dizer assim, nós dentro de casa, nós como família, nós precisamos ter um relacionamento mais próximo do que o mundo tenta colocar para nós hoje. Nós vemos que essa proximidade entre pessoas, ela é importante em qualquer esfera, Eu vejo às vezes pregadores dizendo que eu preguei sobre isso alguns dias atrás, tá? Inclusive está no canal do YouTube, sobre congregar, onde eles não valorizam essa parte cristã de estar junto com outras pessoas. E alguns até dizem, né, Paulo escrevia cartas, mas ele escrevia cartas porque ele estava preso, ele não conseguia estar lá. Mas ele, nas próprias cartas, ele dizia que eu vou estar com vocês quando nós estivermos juntos. Quer dizer, esse relacionamento sempre foi ideia de Deus, e na família muito mais. Muito mais. Há um distanciamento muito grande. Às vezes tem pais que ele não sabe do que se trata a vida do filho. Ele não sabe do que se trata, do que ele olha na televisão, do que ele assiste na internet, do que ele tem no celular. Ele não sabe nada disso. Ele está deixando os filhos, às vezes, ao bel prazer, quando que a responsabilidade não é de Deus, não é dos anjos, e não é da escola, e não é da igreja. Responsabilidade dos filhos é dos pais. Deus ungiu os pais para isso. É um chamado para pais cuidar dos filhos. A igreja coopera na educação, coopera na caminhada, a escola coopera na caminhada, mas a responsabilidade é dos pais. É o nosso compromisso. Às vezes a gente vê, às vezes, que até na escola, né? Na escola, às vezes, os pais não... hoje eles querem que os filhos tenham mais direitos. Se o professor fala alguma coisa, está errado, né? O professor está errado. Ao invés dele corrigir os filhos, ele quer que o professor faça essa parte, às vezes em casa, e quando o professor quer fazer essa parte na escola, o professor está errado. Então, quer dizer, nós estamos vivendo um sistema de valores do mundo invertido, que não foi o que Deus planejou. O que Deus planejou é muito claro. Ele diz assim: olha, sua mulher será como uma videira frutífera, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Vida ao redor da mesa, vida e relacionamento. Mesa é relação, é relacionamento, é proximidade, é comunhão. Está dizendo assim: olha, os filhos serão assim ao redor da mesa, os filhos andarão na comunhão. E o mais importante nesse texto é que o texto começa dizendo o seguinte: diz assim, como é feliz quem teme o Senhor e quem anda nos seus caminhos. E aí vem todo esse discurso que nós lemos. Quer dizer, como é feliz, como esse homem é pleno, é completo, como essa pessoa é realizada. Se ele é feliz porque ele teme ao Senhor e anda no caminho do Senhor. A visão da nova aliança, nós temos muito claro isso. Nós temos muito claro, porque esse temor ao Senhor é um respeito a tudo aquilo que nós já recebemos do Senhor. A nossa identidade, a obra de Cristo na cruz. Esse é o homem que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, que anda segundo aquilo que é Cristo vivo em nós e na igreja. Ele está dizendo: esse homem é feliz. Esse homem que teme, esse homem que anda nesses caminhos, esse homem verá a comunhão na sua casa, verá a união na sua casa. Você vê que tudo começa em Deus, irmãos. Tudo começa nesse temor a Deus. Pastor, mas eu conheço pessoas que têm uma família abençoada e nem congregam, e nem vão na igreja, nem conhecem Jesus, nem creem em Deus. Mas eu não estou falando agora de quem não é filho. Quem não é filho tem o seu sistema por outros valores, por outro sistema. Eu estou falando aqui que o Evangelho está me dizendo
que eu e você andando no temor do Senhor, olhando primeiro para o Senhor, colocando Deus em primeiro lugar, nós vamos ver os frutos na nossa família. A palavra de Deus está dizendo isso, diz, olha, vai ser assim, vai ser uma comunhão ao redor da mesa. Nós estamos vivendo tanta tecnologia, e as pessoas com uma rotina tão conturbada, e eu já vi professores falando o seguinte, dizendo assim, olha, os pais dizem para eles, olha, eu trabalho o dia todo, quando eu chego cansado, eu não consigo brincar ou conversar com as crianças, então dá o celular e vai descansar, ou vai ficar a criança e os pais do celular, e fica assim, e depois vão dormir, e fica assim a semana toda, não há conversa, não há relacionamento. Meu irmão, principalmente os pais, né? A gente chega cansado mesmo, a gente chega às vezes esgotado, mas irmãos, não há preço que pague o tempo que você fica com seus filhos, é um sacrifício que vale a pena. Pastor, eu estou na graça, eu não faço sacrifício para ser salvo, mas se você não fizer um sacrifício para estudar, você não vai conseguir os seus estudos. Se você não fizer um sacrifício às vezes para educar os filhos, não vai conseguir. É preciso, é um sacrifício, não é para ser salvo e nem para ser abençoado. É um sacrifício que nós precisamos fazer, é um preço que nós pagamos em prol da nossa família, não para Deus abençoar e nem para ser salvo, mas porque nós precisamos cuidar daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Então é um tempo onde a gente mas vale a pena estar com essa criança, vale a pena estar com os filhos, vale ou não vale, irmãos? Vale ou não vale? Vale. Por que vale tanto a pena? Olha, irmãos, Deus é um Pai tão amoroso que Ele viu eu e você tão mal, tão caído, tão sujo, que a primeira coisa que Ele fez foi dedicar o tempo, foi dedicar a vida para eu e você nos tornar filhos amados dEle. Ele olhava eu e você perdidos, olhava eu e você sujos, corruptos, longe dele, a Bíblia diz, inimigos de Deus. Mas ele, como pai, me deu exemplo. Ele disse, olha, quando ele viu um filho assim, ele tirou o tempo dele para trazer o filho de volta. Ele tirou o tempo dele para limpar eu e você. Ele tirou o tempo dele para investir o tempo dele para enviar o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí nós nos tornamos filhos de Deus também. Quinta-feira eu falava aqui, o Cristo era só o único filho. A Bíblia chama ele de unigênito. Quando ele morre, ele é o primogênito. Ele morre e ressuscita, porque agora ele é o primeiro filho, porque depois dele vem eu e você. Agora nós também somos filhos de Deus. Então Deus é um Pai que Ele deu um exemplo para nós, de como nós olhamos para os nossos filhos e precisamos nos dedicar, dar tempo a isso. E esse relacionamento em família, ele tem sido desgastado muitas vezes hoje pela tecnologia. E eu não estou dizendo que é ruim, irmãos, é muito bom, tem muita coisa boa que a gente pode fazer. A gente está passando aqui slide, fazendo um monte de coisa aqui, o pessoal gravando por causa da tecnologia. Mas quando ela não é usada para o bem, ela atrapalha. E olha, nós vemos hoje muitas famílias que se perderam nisso. Se perderam. Olha, tem pais que ele se relacionou mais com TikTok e Instagram do que com os filhos essa semana. Deu mais de 1 hora olhando vídeo, mais de 2 horas olhando vídeo, e não deu 10 minutos de conversa boa, conversa saudável, conversa gostosa, em casa, com seus filhos. Não deu tempo, não dá tempo. Eu lembro que um dia eu cheguei numa cidade onde nós assumimos a igreja nessa cidade, e eu contei já para alguns irmãos isso aqui, em alguns cultos eu já contei. Nós tínhamos um casal na igreja que estavam separados, o irmão e a irmã, né, separados, mas os dois congregavam ali. E eu visitei o irmão, aí depois fomos visitar a irmã.
Sabe qual que era o problema deles? O problema que eles tinham se separado é que a irmã não dava mais tempo para o irmão, não tinha mais tempo de conversar com o marido. Mas você sabe por que ela não tinha mais tempo? Porque ela vivia orando, jejuando, não tinha tempo de estar com o marido. Olha o que a fé ignorante, religiosa faz com as pessoas. Aí estavam separados por causa disso. Não tinha oração para expulsar espírito imundo nenhum, nem demônio nenhum, não tinha oração, porque não foi obra do diabo. Não tinha oração para repreender nenhum mal, porque o único mal que havia estava na própria carne deles. A falta de sabedoria, a falta de discernimento fez o casal se separar. Esse hábito de coisas religiosas fez o casal se afastar. Porque a religião faz isso. O evangelho, pelo contrário, une mais ainda. O evangelho vem para criar laço mais forte ainda, para fortalecer o laço. Agora, a religião, ela desfaz os laços. Se você viu já alguns vídeos aí, e às vezes as pessoas não querem que a gente fale, né? Mas eu falo mesmo, tem vários testemunhos aí dos testemunhos de Jeová. E eu já tive amigos lá. E essas pessoas, quando elas estão nessas seitas, a seita proíbe ela de se relacionar com os demais, proíbe ela de se relacionar com a família. E quem quer que seja, que não aceite, aceita. Qualquer pessoa. Olha como a religião trabalha para separar. Mas escute, irmão, hoje, essa celebração aqui é para que eu e você em casa venhamos unir ainda mais os laços com a nossa família. Eu quero sair daqui mais abençoado com a minha família. Eu quero que essa reflexão sobre o tempo e o relacionamento com a minha família, essa reflexão venha me ajudar a sair daqui me relacionando melhor ainda com a minha esposa, me relacionando melhor ainda com os filhos, me relacionando melhor ainda com os pais. Amém, gente? Então nós vemos pessoas às vezes morando na própria casa, mas que vivem como se cada um em uma ilha, que não se relacionam, não interagem, pouco se comunicam. E quando tem uma comunicação é com ruído, né? Essa expressão é uma expressão, né, que significa que é uma comunicação que não se entende direito. É uma comunicação falha, é uma comunicação mais ou menos, não é uma comunicação real. É esse o tipo de relacionamento que nós estamos tendo às vezes dentro da nossa casa. E o que nós precisamos fazer, pastor? O que nos ajuda a melhorar esse relacionamento em casa, em relacionamento com os filhos? Olha, eu gosto muito sempre de dizer o que eu faço em casa, né? E os irmãos que vão lá em casa, que veem a gente, eu gosto muito de dizer o que a gente faz, né? Então, o que nós fazemos? A gente também chega cansado. Ontem nós paramos lá em casa com alguns irmãos de fazer uma reforma lá, era 8 horas, eu acho. E a gente terminou aquilo ali, a gente não foi, vamos dormir agora que não dá mais tempo. Não, nós fomos conversar um pouco com as crianças, fomos ficar um pouco cansados, estava moído, né? Eu fui o primeiro a dormir, de todos, porque eu estava muito cansado. Mas a gente tirou um tempo, né? O Gabriel disse: pai, vamos olhar um filme? Eu disse: vamos. Eu comecei a olhar, conversamos um pouco em família, começamos a olhar. Aí depois eu olhava partes do filme. Aí a pastora seguiu olhando o filme. A gente procura ficar junto, irmãos, mesmo que a gente não esteja mais com força, mesmo que não esteja mais com ânimo, mas a gente procura estar junto, porque se tem uma coisa que os nossos filhos vão levar para sempre é o tempo que a gente teve com eles, né? Às vezes nem vão lembrar de coisas que a gente deu, né? Não vão lembrar nem de coisas que a gente deu. Você dá quantos pares de sapato pro teu filho na vida? Quantos calçados? Você dá quanta roupa você dá para eles na vida? Não vão lembrar de tudo. Irmão, mas o tempo bem aplicado com eles sempre vão lembrar. Eles vão lembrar que você deixava tudo para assistir um filme com eles. Eles vão lembrar que você deixou tudo para ter uma conversa com eles. Eles vão lembrar do tempo que você dedicou a eles. Isso eles vão lembrar.
desses tempos bons que você tira com eles. O que nós podemos fazer, pastor? Irmãos, umas coisas que nós podemos fazer é restaurar hábitos que fazem bem para a família. Se você olhar para algum tempo atrás na sua família, qual hábitos bons que ajudam a tua família que você deixou? Que hábito bom que você deixou para trás, que você deixou passar? Passear final de semana, ou às vezes na semana, à noite. Qual hábito bom? Um horário sempre de estar juntos, que você não tem mais, a vida bagunçou tanto que agora você nem tem um horário para estar junto com a família. Você mora na mesma casa, mas quase não se vê, nem final de semana. Então, restaurar hábitos que sejam bons para a família. Restaure refeições juntos. Pastor, mas a gente trabalha a semana toda e a gente não consegue almoçar junto. Mas pensa comigo, irmão. Esse dia eu estava vendo o pessoal dizendo assim: olha, eu tive que sair rápido da firma, ir no banco para não sei o que, meio-dia, aproveitar esse horário para chegar depois na hora do trabalho. Eu disse: tá certo, aproveitaram o tempo ali. Porém, será que não dá para fazer um esforço às vezes assim, para ficar nesse meio tempo do trabalho com o filho, irmãos? Eu lembro que eu trabalhava, acho que 7 quilômetros de casa. 7 quilômetros de casa, eu ia de bicicleta. Era 1 hora de intervalo, né? Em fábrica, 1 hora de intervalo. E eu ia de bicicleta, meio-dia eu vim em casa para almoçar, só para conversar um pouco em casa, e voltava 7 quilômetros. Eu ficava 20 minutos em casa. 20 minutos em casa, mas já era o suficiente só para ver pelo menos no meio do dia. Então a gente faz um esforço às vezes para receber o salário, faz um esforço às vezes para fazer um negócio, a gente faz um esforço para comprar alguma coisa, para pagar alguma coisa, mas a gente não faz às vezes o mesmo esforço para estar 10 minutos com um filho, com a filha, com o esposo, com a esposa. A gente não faz. E esses hábitos precisam ser restaurados. Então, faça refeições juntos. De repente aquele dia sem tecnologia, ou todo dia um tempo sem tecnologia, né? Sem celular, sem televisão, sem nada, só estando juntos, conversando, brincadeira. Quem sabe que a gente nunca mais brincou com os filhos. E é interessante, né, irmãos? A gente nunca sabe qual é o dia que vai ser a última brincadeira, né, com os filhos. Você já parou para pensar? Você que tem filho já grande aí com 20 anos, você lembra do último dia que você brincou com eles? Você lembra? Quem lembra aqui? Quem tem filho com 20 anos aqui, irmão? Maior de 12. Quem tem? Levanta a mão, deixa eu ver. Levanta bem alta a mão, que daqui eu estou sem óculos. Olha aí, maior de 12. Quantos aqui lembram o último dia que você brincou com o filho? O último dia. Não dá para lembrar, porque a gente não sabe. Só acontece. Não é verdade? As coisas vão se desgastando, vão parando, e a gente não lembra qual foi o último dia que a gente brincou com os nossos filhos. E olha, esse dia chega o dia que a gente não vai brincar mais com os nossos filhos, né? Falando de crianças aqui. Você já parou para pensar como é importante a gente aproveitar toda semana, todo dia? Olha, a gente que tem criança, eu tenho grande e tenho pequeno, né? Mas você já parou para pensar, irmãos, nós temos filhos pequenos, que de repente, em um dia, a gente não vai brincar mais com a filha, a gente não vai estar brincando mais com o filho? De repente, vai ser de repente. Na outra semana, quando vê, ela já está envolvida em estudos, envolvida em trabalho, e você nem lembrou o dia que foi o último dia que você brincou com ele, com ela. Não passa rápido, irmãos? Passa. Então, se tem uma mensagem abençoadora, é o que nós estamos ministrando aqui agora. E mesmo que a gente tenha filhos grandes, você não sabe qual vai ser o último dia dele na sua casa, que ele vai casar. Não sabe quando vai ser o último dia. Então, cada momento, cada tempo, cada hora é uma graça de Deus, é um favor que Deus deu para nós. Ele diz: aproveita essa hora com a sua família, aproveita esse dia com a sua família. Eu entreguei essa família para você administrar, para você cuidar, debaixo do meu favor, debaixo da minha graça. Aleluia. Mais conversa. Esses relacionamentos às vezes tem muito pouco hábito de elogiar também, né? A gente custa elogiar, às vezes tudo que a gente tem para elogiar tu não fez mais do que a tua obrigação, né? Você não fez mais do que a sua obrigação. Relacionamentos, além de ter esses relacionamentos distantes,
Quando é relacionamento perto, é um relacionamento porco-espinho, que estão só tentando. Eu sempre digo, há muitos anos eu prego isso, a gente é um time dentro de casa. Não pode ter mais de um time dentro de casa. O lar não pode ser 2 times, a família não pode ser 2 times, tem que ser um time só. Às vezes parece que tem 2 times no lar, 2 times no casamento, é um time só. Nós estamos jogando juntos para ganhar, aleluia. Não é 2 times. Então tem que haver concordância. E às vezes, e eu falo isso sempre nos seminários da família, às vezes a gente tem uma dificuldade de elogiar, né? A gente elogia fora, né, as pessoas no trabalho. Muito bem, obrigado. A gente fala, né, obrigado, tudo bem, com licença, por favor, né? E o casal também, quando namora, né, a gente está, né, assim, obrigado, com licença, por favor, né? Se a gente pisou no pé, diz, desculpa, machuquei o pé, e o pé. Aí depois a gente está já um tempão junto, pisa no pé, mas também tu não sabe onde coloca essas patas, né? A gente vai, as pessoas vão, o relacionamento delas vai ficando meio bruto, meio estúpido. O amor, ele ficou áspero, aquele amor que era, o pezinho, querida, virou uma pata, vai ficando tudo áspero, A criança também, né? A gente cuida, o neném e tal, não sei o que, cuida. Aí quando vai crescendo, acho que a gente quer preparar eles para o mundo, mas quer preparar eles debaixo de mau tempo, né? Mau tempo o mundo já traz, irmãos. Nós temos que preparar eles para ser pessoas boas, pessoas de Deus, pessoas do amor, pessoas da paz. Então é bom a gente olhar essa questão de relacionamentos dentro de casa e a gente colocar tudo isso diante de Deus e dizer, Pai, me ajuda a melhorar. Eu acho interessante quando José e Maria perdem Jesus. Eles perdem Jesus, né? E eles saem procurar Jesus. Jesus está lá no templo ensinando, debatendo com os mestres da lei. Jesus está lá. Mas onde que estava José e Maria que perderam Jesus? É interessante que às vezes a gente está tão ocupado com algumas coisas que a gente perde aquilo que é mais importante na nossa vida. A gente fica tão ocupado com outras coisas e a gente acha que o que os nossos filhos ou a nossa família quer às vezes é dinheiro. O que eles querem é dinheiro, e a gente está mais se relacionando por causa do dinheiro com as outras coisas, que esqueceu o principal de se relacionar, que é a família. A Débora estava olhando alguns vídeos lá da África comigo, da onde nós temos a igreja, e ela disse assim, pai, como eles são felizes lá, mas eles não têm quase nada. Os vídeos que nós olhamos assim, algumas coisas bem, olha, irmãos, nem perto do que a gente tem aqui como comunidade, nem perto do que a gente tem às vezes dentro da nossa casa, e eles dão risada, celebram, se alegram, estão sempre felizes. E a Débora disse, pai, eles estão sempre felizes lá? Eu olhei para ela e disse, né, filha, eles estão sempre felizes, sempre felizes. Eu perguntei para o pastor lá, que vai estar iniciando a igreja lá, eu disse assim, como é que está o teu dia, irmão, está tudo bem? Ele disse, tudo bem, pastor, estou sempre bem. Aí ele deu risada e disse, é uma natureza minha estar sempre bem, dando risada. Eu até fico bravo se me perguntarem se eu estou bem, porque é natural para mim todo dia estar bem. Ele disse, você tem a noção que a gente tem tanta coisa, e às vezes por uma coisinha que a gente não tem, a gente está mal? E a gente dedica tanto tempo com outras coisas, que às vezes o mais importante, que é a nossa família que Deus nos deu, e a gente às vezes ainda, o tempo que a gente tem com a família, a gente transforma aquele tempo num tempo ruim, que a gente ainda está debaixo da lei. Nada a gente tolera dentro de casa, nada, tudo é motivo de juízo, de julgamento, de condenação. E nós temos a nossa família debaixo da graça de Deus, irmãos. Então esse é o primeiro ponto aqui desse salmo, é o relacionamento com a família. O segundo ponto, o relacionamento da nossa família com outras pessoas.
O texto diz assim: que o Senhor te abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Relacionamento com outras pessoas. Tenha em mente uma coisa, tenha na sua mente 1 Coríntios 15, 33. Se você puder colocar aí para nós, se vocês puderem colocar para nós, 1 Coríntios 15, 33. Tenha em mente isso aqui, irmãos. Diz assim: não se deixe enganar, as más companhias fazem o quê, irmãos? Corrompem os bons costumes. A gente não pode se enganar, não se deixe enganar. O relacionamento da nossa família com outras pessoas é algo para a gente ficar atento também. É a nossa família. É a nossa família. Não é só o amiguinho de fulano, deixa eles. Não é só a amiguinha da minha esposa, deixa ela. Não é só amiguinho do meu esposo, deixa eles, não. As más companhias corrompem os bons costumes, diz o texto. Se há algo para nós cuidarmos, é com quem a nossa família está se relacionando. Com quem se relaciona a minha esposa? Com quem se relaciona o meu esposo? Quem são seus amigos, suas amigas? Com quem se relacionam os meus filhos? Quem são os seus amigos? Tenha em mente isso, irmãos. Creia nessa palavra. Falar em relacionamento da família com outras pessoas. Escute isso. Tem relacionamentos que não servem para me influenciar. Tem relacionamento que é para mim influenciar essas pessoas. Não é para eles me influenciar. Por isso muitas pessoas nem congregam mais. Não cuidaram do relacionamento com quem os seus filhos estão se relacionando, com a família está se relacionando, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Mas eu vou ficar cuidando tudo, pastor, é o teu papel. Se é da família, é o teu papel. Mas eu vou ter que estar cuidando tudo, é o teu papel. É a tua função, é o teu encargo. É a graça que Deus colocou sobre a tua vida. Cuidar do seu relacionamento em família e com quem a sua família se relaciona. Às vezes lá na empresa tem uma pessoa influenciando alguém da sua família e você não sabe. Às vezes na escola. E como as pessoas são influenciadas, né? Elas são muito influenciadas. Às vezes são mais influenciadas fora do que às vezes dentro da igreja. O que o amigo está fazendo lá, o cara diz: que legal, eu quero fazer também. Ele não analisou, ele não colocou na balança, ele não perguntou para a esposa. A mesma coisa a esposa. Então, cuide do relacionamento da sua família com outras pessoas. Então, primeiro, o meu relacionamento com a minha família. Segundo, o meu relacionamento com outras pessoas. Nós precisamos de ter consciência de que algumas companhias não estão fazendo bem para os nossos filhos. E aí a gente precisa ver sinais, né? Nós precisamos cuidar os sinais. Mudou o comportamento para pior, começou a ir mal nos estudos, relaxou com as coisas relacionadas a Deus, ao reino de Deus, virou uma pessoa sem compromisso. A gente não presta atenção nos sinais. Às vezes os filhos estão dando sinais, às vezes o casamento está dando sinal, que tudo dá sinais. As pessoas dizem assim: a volta de Jesus está aí, dá sinais, tudo dá sinais. Tudo tem sinais. E um dos sinais uma das coisas que nós precisamos pensar sobre a nossa família, é sobre os sinais que estão acontecendo, das relações que a nossa família está tendo com outras pessoas. Ela não tem mais compromisso com Deus, ela não tem mais compromisso com você, ela não tem mais horário, ela mudou o comportamento. Nós que somos cristãos, a igreja não chama mais a atenção dela. Precisamos também perceber que algumas companhias não estão fazendo bem para nós. Nós começamos a perder bons hábitos que fortalecem a nossa família. Perdemos o interesse por coisas que são indispensáveis. Nós relaxamos com Deus, com a igreja, com o ministério. Tudo porque a gente acha legal o amigo lá que faz não sei o que é a hora dele. Olha, irmão, o cristão, ele tem sua hora, ele tem seu dia, ele tem o seu tempo. E não é igual às vezes aquele que não conhece a Deus.
Às vezes um cristão quer acompanhar o ritmo de alguém que não congrega, de alguém que não tem relacionamento com Deus, de alguém que não tem compromisso nenhum com Deus. Mas o Filho de Deus acha legal aquilo ali e ele quer acompanhar. Ele quer acompanhar. E esses relacionamentos não estão fazendo bem para a fé e a gente não vê os sinais. Terceiro, o relacionamento da nossa família com Deus. Vamos falar assim, irmãos, o relacionamento da nossa família com Deus. Isso a gente precisa cuidar muito, irmãos. Todos esses a gente precisa cuidar. Mas se a gente tiver um relacionamento bom com Deus, todos os outros relacionamentos vão ser excelentes. Cuide do relacionamento da sua família com Deus. Pastor, cada um por si. Eu cuido da minha fé. Não, irmão. Você é pai, amém? Você é mãe, amém? Você é responsável pelo relacionamento com Deus da sua família. Eu acho interessante, às vezes, né? Pais chegam pra gente conversar, dizem, fulano tá assim, assim, assado. O que você disse? Nada. Mas você é o pai, você também ajuda no relacionamento com Deus, dos seus filhos, da sua família, da sua esposa, do seu esposo. Sabe, um dos piores exemplos que eu vejo na Bíblia é de casais que não entram em concordância, Ananias e Safira, ou entram em concordância para alguma coisa ruim. Era para um dizer assim, não vamos fazer isso. Mas os dois disseram, não vamos. Tem que ter alguém que diga, não, nós temos um relacionamento com Deus e nós vamos zelar pelo relacionamento com Deus. Tem que ter alguém nessa família que diga, não, nós vamos cuidar da nossa relação com Deus. A nossa família pode estar passando dificuldade, a nossa família pode estar passando tribulação, mas tem que ter alguém nessa família para dizer, olha, nós vamos passar tudo isso com Deus. Nós vamos cuidar do nosso relacionamento com Deus. Mas tem pessoas às vezes que parece que elas estão há tanto tempo na igreja que elas adormeceram. Elas estão dormentas, elas não sentem mais quando as coisas estão ruins, quando o relacionamento com Deus, da família, ele está se desfazendo. Pastor, nós estamos em graça, Deus está sempre conosco, amém. Mas você não tem aproveitado nada, porque não cuida desse relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus é o mais importante na nossa casa. E como que eu cuido desse relacionamento da minha família com Deus? Primeiro, veja pessoas que se relacionem com a sua família, que ajudam na fé da família. Se relacione com pessoas que fortalecem a fé da sua família, que ajudam na fé da sua família. Se relaciona com 3, 4 que só assiste BBB. Aí cuida como do relacionamento com a família? Pastor, isso é legalismo, não dá para assistir? Dá, cada um assiste o que convém. Cada um assiste o que convém, se convém para você. Eu não vi alguma família dizer que convém e se sair bem nessas coisas. Você entende? A pessoa se relaciona com um monte de gente, às vezes a maioria de pessoas que não conhecem a Deus. Pastor, mas a gente vai ficar ilhado, não pode se relacionar? Pode, eu estou dizendo que a gente não pode ser influenciado. Nós podemos se relacionar com todas as pessoas e temos que nos relacionar, senão nós não vamos evangelizar. Nós temos que estar junto com outros casais, outras famílias, temos. O problema é que às vezes os cristãos são muito frágeis no entendimento e ao invés deles influenciar, eles estão sendo influenciados. Aí a gente vê, né, lá na fronteira, por exemplo, a gente via a manifestação dos filhos de Deus no reino perto do carnaval, por exemplo, né? Que tempo de carnaval as pessoas iam, as igrejas iam pular carnaval, muitos jovens iam pular carnaval, depois voltavam cheio de problemas. Não era um ambiente para estar. Não era um ambiente para estar. A gente tem que saber qual é o ambiente que fortalece a fé da nossa família. Aqui mais na metropolitana, a gente tem outras maneiras de ver essas coisas, né? Então, lugares que edificam a fé da nossa família, lugares que não edificam. Nós precisamos, eu e você, irmãos,
Tem que ter um pilar nessa casa aí. Não é possível que os dois vão ser Ananias e Safira, não. Tem que ter um pilar nessa casa. Tem que ter alguém nessa família que diga: olha, nós vamos cuidar do nosso relacionamento com Deus. Nós vamos preservar o relacionamento dos nossos filhos com Deus. Nós precisamos ser o agente de Deus para ministrar a nossa família. Irmão, seja você. Incentive atividades que fortalecem o relacionamento com Deus. Então, aos primeiros sinais de desgaste na fé dos meus filhos, eu vou fazer alguma coisa para que eles não esfriem na fé, porque é minha responsabilidade também. Tem pai que se contenta apenas em dar pão e alimento, para os filhos. Não, tem muita coisa para a gente fazer. E uma dessas coisas que nós temos que fazer com os nossos filhos é cuidar da fé deles, do relacionamento deles com a família de Deus, com a igreja, com Deus. Escute, irmãos, tem uma frase aqui que eu coloquei, é o seguinte: na agenda da semana da sua família, precisa constar nessa agenda o relacionamento com Deus. Amém, irmãos? Em quarto lugar, para finalizar, o da minha família com o reino de Deus. O texto que nós lemos, ele diz isso. O texto que nós lemos diz assim: como é feliz quem teme o Senhor e quem anda em seus caminhos. Não é só o Senhor, é os caminhos do Senhor. Amém. O texto está dizendo assim: não é só o Senhor, é os caminhos do Senhor. Ou seja, tudo aquilo que diz respeito ao Senhor. A minha família se relaciona bem comigo, amém. A minha família se relaciona bem com as outras pessoas, amém. A minha família está se relacionando bem com Deus, amém. A minha família também tem que se relacionar bem com o reino de Deus. Eu preciso incentivar e ajudar a minha família a se relacionar bem com a família de Deus, com o reino de Deus. 1 Timóteo 3, 4 e 5. Vamos ler 1 Timóteo 3, 4 e 5, diz assim: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina. Disciplina não é castigo, é discipular, é conversar, é ministrar com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Se você está ensinando, está sendo um cristão, manifestando sua identidade em Cristo, então você pode servir a igreja de Jesus sem culpa, sem condenação. Amém? Se você é um cristão e você está ensinando a sua família, você está ensinando sem culpa e sem condenação. Isso é graça, irmãos. Toda pessoa que se relaciona bem com Deus, ela se relaciona também com o reino de Deus. Já viu aquela pessoa que diz assim: eu amo Jesus, mas eu não quero ir na igreja? Não, se ela se relaciona bem com Deus, ela se relaciona bem com o reino de Deus. Se eu me relaciono bem com Deus, eu me relaciono também com o reino. A família de Abraão servia o que, irmãos? A Deus. Família servia a Deus. A família de Jesus, a mãe e os irmãos, serviam a Deus. Você vê aqui famílias inteiras servindo a Deus. Estavam sempre servindo no ministério de Jesus. Entre os discípulos, tinha até irmãos juntos, Boanerges, filhos do trovão, Esses irmãos também serviam a Deus. Por toda a Bíblia nós vemos famílias que serviam juntas. Então eu quero hoje incentivar você aqui, incentivar a sua casa, os seus filhos a servirem a Deus também. Sirva a Deus, incentive sua esposa a servir a Deus, incentive o seu esposo, os seus filhos. Sirvam a Jesus com sua família. Olha o que diz Melvin Uber, ele diz assim: eu não quero ser como Davi, que ganhou o mundo e perdeu a sua família. E também não quero ser como Noé, que salvou a sua família, mas perdeu o mundo. Então nós temos um contraste de exemplos. Agora, eu e você, nós podemos sim cuidar do nosso relacionamento em casa, podemos sim cuidar do nosso relacionamento que a nossa família tem com as outras pessoas. Nós podemos sim ter um relacionamento excelente com Deus, junto com a nossa família. E nós podemos sim incentivar toda a nossa família
a ter um bom relacionamento com o reino de Deus. Pastor, como que eu faço a minha família, além de se relacionar com Deus, se relacionar com o reino de Deus? 1 Coríntios 9:5, Paulo deixa claro que os apóstolos levavam junto as suas esposas também. Olha só, diz assim: não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor? E Pedro, Paulo está dizendo assim, eles levam as esposas para servir a Deus, nós não podemos? Sabe o que eu quero hoje incentivar você, irmão? A que, se a sua família se relaciona com Deus, incentive eles também a se relacionar com o reino de Deus. Incentive os seus filhos a servirem na escolinha com as crianças. Incentiva a sua esposa a servir, o seu esposo a servir. Incentiva eles. Incentiva os seus filhos a servirem na igreja, fora dela, aonde nós andarmos, servir a Deus. Servir os irmãos aqui. Porque se eu me relaciono bem com Deus, eu me relaciono bem também com o reino de Deus. Desafie sua família, diz, como que nós podemos servir junto com a igreja? Que hora que nós podemos ir hoje para esse culto, para servir? Vamos agradecer a Deus. 4 relações. Fique de pé. Relação. Primeiro relacionamento, meu relacionamento com a minha família. Que o Espírito Santo conduza eu e você para um melhor dentro de casa a partir de hoje. Segundo relacionamento, que a gente possa preservar o relacionamento da nossa família com outras pessoas. Saber o que é bom para a nossa casa, o que não é bom para a nossa casa. Saber o que é bom para a nossa família, o que não é bom para a nossa família. Terceiro, o relacionamento com Deus. Quem sabe incentive orações na sua casa, com a sua família. Pelo menos no almoço. Às vezes as pessoas dizem assim, nós estamos em graça, pastor, pode sentar e comer. Diz, não, vamos agradecer, a gente pode agradecer também em graça. Deus não desapareceu em graça. O Pai não é desonrado em graça, muito pelo contrário, o Pai é mais honrado. Pai, obrigado pelo alimento que está na minha mesa, obrigado pela comunhão, obrigado pela saúde, obrigado pela minha família. Eu vou almoçar com os irmãos dizem, pastor, agradece, com prazer, nós estamos em graça. Agradecer a Deus é graça, aleluia. Orar é depender da graça de Deus. Quem ora está dizendo, eu não tenho força, mas o Pai tem, aleluia. E o quarto ensino de hoje é o relacionamento com o reino de Deus. De repente hoje você começa a orar com a tua esposa e diz assim, olha, como nós podemos melhorar o nosso relacionamento com o reino de Deus? Servir a igreja, servir os irmãos, servir o reino de Deus. E hoje eu quero também aqui dizer que nós precisamos de pessoas que sirvam. Nós precisamos de muitos músicos na igreja. Nós temos muitos pontos de pregação que nós vamos ter esse ano. Nós temos países abrindo a igreja agora. Nós precisamos também de pregadores. Nós precisamos de ministrar as crianças ali. Não tem irmãs aí dispostas a ficar na hora do culto com as crianças também? Nós estamos ali, está a pastora, está mais alguém com ela agora? Não, está a pastora hoje ali com as crianças, cuidando. E os outros irmãos e as outras irmãs, vamos servir, porque quem se relaciona bem com Deus, se relaciona com o reino. Vamos chegar cedo e dizer, olha, hoje eu quero começar a ajudar na recepção da igreja. Eu quero começar a ajudar o irmão Francisco a distribuir alimentos para as pessoas. Eu quero ajudar na reforma. Ontem os irmãos estavam aqui tapando goteiras ali, para que hoje, se chovesse, ninguém de nós se molhasse ou resbalasse nesse piso aqui. Porque alguém ontem dedicou um tempo dizendo assim, não, eu tenho relacionamento com Deus, mas eu também tenho relacionamento com o reino de Deus. Aleluia. E eu e a minha família podemos servir junto ao Senhor. Glória a Deus. Vamos orar.